Bom dia, crianças! Olha só, a nossa aula de hoje é de matemática e nós vamos fazer hoje na nossa aula uma revisão desta unidade que nós acabamos de estudar. Então, vocês vão colocar o livro de vocês na página 212, no Revendo o que Aprendi, tá? E aí, o que acontece, crianças? Nós vamos fazer essa atividade de revisão para que depois possamos entrar na nossa última unidade antes da prova, tá bom? Então, olha só. No Revendo o que Aprendi, está dizendo assim na primeira questão. Num jogo, cada aluno tinha de lançar 2 dados e calcular a soma dos 2 pontos obtidos. Preencha o quadro com o que falta. E aí nós temos uma tabela que está dizendo assim, que tem os alunos João, Marina, Gabriel e Pedro. O primeiro dado que eles jogaram, o João jogou um dado com a pedra, caiu em 3 pedrinhas, 3 sinaizinhos, a Marina 4, o Gabriel 2 e o Pedro 6. Na segunda rodada, o João jogou o dado e caiu no 5, a Marina no 4, o Gabriel no 5 e o Pedro no 5, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer a soma desses pontos aí nessa primeira questão. Por exemplo, João, se ele jogou 3 na primeira rodada e 5 na segunda, quanto é 3 mais 5? Aí vocês vão colocar o resultado no ladinho, lá onde está escrito o total de pontos. E assim vocês vão fazer com a Marina, com o Gabriel e com o Pedro. Com todos os quatro participantes da jogada. Depois, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão responder as questões lá embaixo, que diz assim, olha, qual dos alunos conseguiu o maior número de pontos no total? Depois que vocês fizerem as continhas, vocês vão ver qual foi a criança que marcou mais pontos ao jogar os dados, tá? Tá fácil, se a gente observar aqui, só olhando dá para ver quem foi que conseguiu mais pontos. Na letra B diz assim, olha, houve empate no total de pontos, ou seja, alguma criança fez o mesmo total de pontos que outra para ter um empate? Também tá fácil de responder aí, tá? Quem foi a criança? Se sim ou não, e quem foi a criança? Quem foram as crianças que empataram ou não, tá bom? E aí a gente vai passar para a página 213. Na nossa página 213 nós temos um gráfico, né? E nós temos também o quê? Uma tabela. Tá? Um gráfico e uma tabela. Está dizendo assim na segunda questão, ó. Marcos é veterinário e fez um levantamento do tempo de vida de alguns animais de que ele cuida. Complete a tabela de acordo com as informações do gráfico. Então, nós vamos observar este gráfico aqui para preencher esta tabela aqui. E aí tá assim, olha, no gráfico. O nome do gráfico é Tempo de Vida de Alguns Animais. E aí nós temos aí o nome do animal, né? Nós temos cachorro, cavalo, coelho, gato e porco. E o tempo de vida deles? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e 25 anos. Lá embaixo está o tempo de vida deles, os anos de vida. Então tá assim, olha. Qual é o primeiro animal? Não tá aí o nome dele, ó. Tá só gato, coelho, cavalo e cachorro. Qual é o animal que tá faltando? É o porco, né? Vocês vão completar lá. Quantos anos de vida tem o gato, mais ou menos? Aí vocês vão lá para o gato e ver quantos anos de vida ele tem. 15, né? O coelho já tá lá, que o coelho tem o quê? 7. O cavalo tem quantos anos de vida? Ó, 25 anos. O cachorro, 15 anos. Então, vocês vão observar o gráfico para preencher a tabela, tá? Tá muito fácil isso aí, gente. E a gente está estudando gráficos e tabelas nessa unidade toda. Não é verdade? Então, vamos responder as questões lá embaixo, olha só. Qual é o título do gráfico? E como se chamam seus eixos? A tia Silvia acabou de falar para vocês. Ó, o nome do gráfico qual é? Tempo de vida de alguns animais, né? Tempo de vida de alguns animais. E quais são os eixos? Anos de vida, né? Que é o eixo horizontal. E o eixo vertical é o que, gente? O nome do animal. Ó, os eixos são esses aqui, tá? Aqui o nome dos animais e aqui os anos de vida, tá? E na letra B tá dizendo assim, olha. Entre os animais da tabela,
qual tem o tempo de vida mais curto, ou seja, qual vive menos. Aí vocês vão olhar lá e vão colocar aqui o nome do animalzinho. E qual é o animal que tem o maior tempo de vida? Quanto mais anos de vida? Qual é o animal? Também vocês vão olhar lá e vão colocar o nome do animal. Na letra D, tá dizendo assim, olha. Quantos anos o cachorro vive a mais do que o porco? E aí vocês vão ver lá, o cachorro, ele vive 15 anos. E o porco vive 10 anos. Então, vocês vão fazer uma continha de subtração. 15 menos 10. Aí, quantos anos sobrarem vai ser os anos que o cachorro vive a mais do que o porco, tá? E na letra E tá dizendo assim, olha. Quantos anos o coelho vive a mais do que o gato? E aí vocês vão lá, ó. O coelho, né? Vive o quê, gente? 7 anos, né? Aliás, desculpa lá, gente. É quantos anos o coelho vive a menos, desculpa aí, a menos que o gato, tá? E aí vocês vão lá no coelho. O coelho vive apenas o quê, gente? 7 anos. Enquanto que o gato vive o quê? 15 anos. E aí vocês vão fazer de novo uma subtração. 15 menos 7, o que sobrar são os anos que o coelho vive a menos do que o gato. E aí vocês vão colocar aí, tá bom? Vamos lá passar para a nossa página 214. Na nossa página 214, está dizendo assim, ó. A tabela ao lado apresenta a quantidade de aniversariantes do primeiro semestre. Primeiro semestre, gente, é o quê? É a compreensão, é o que compreende o quê? 6 meses, tá? Semestre, 6 meses. Ou seja, vai de janeiro a junho. E o segundo semestre é o quê? Vai de julho a dezembro, tá? De uma turma aí completar. E aí tá assim, olha. No primeiro semestre, 10 crianças fazem aniversário. E no segundo semestre, 11 crianças fazem aniversário. E aí vocês vão fazer essa continha. 10 mais 11 e vão colocar o resultado no espaço em branco na tabela, tá bom? Depois a gente vai fazer o quê? A gente vai completar o gráfico para representar essas informações. Não se esqueça de colocar o nome dos eixos e o título do gráfico. E aí a gente vai fazer o que gráfico aqui? Nós vamos fazer um gráfico de quê? Qual vai ser o título dele? Aí a gente pode colocar aqui, ó. Quantidade de aniversariantes, o título, tá? E a gente pode colocar o que aqui nos eixos? No vertical, a gente pode colocar o que, gente? A gente pode colocar aqui, olha. A gente vai colocar assim, semestres. E embaixo nós vamos colocar o que? Os anos, né? E a gente vai colocar o que aqui embaixo? A gente vai colocar a idade das crianças, tá bom? O número de crianças, aliás, o número de crianças, ó. Aqui a gente vai colocar os semestres, primeiro e segundo. E aqui, quantas crianças fazem aniversário no primeiro semestre e no segundo semestre? E nós vamos pintar esse gráfico aí, tá bom? Eu já sei que no primeiro semestre 10 crianças fazem aniversário. E no segundo, 11 crianças. E na letra B diz assim, olha. Quais são os meses de cada semestre do ano? Eu falei para vocês o quê? Que o primeiro semestre ele compreende os meses de janeiro a junho. Então, quais são o nome dos meses? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E o segundo semestre? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Depois a gente vai observar o gráfico das frutas que estão na cantina da escola. E aí nós temos lá o título do gráfico, frutas na cantina, quantidade e o tipo de fruta, né? Nós temos aí, ó, maçã, abacaxi, laranja, pera e goiaba. E aí nós vamos fazer a questão da página 215, observando este gráfico aqui. Olha só, na letra A diz assim: para fazer um copo de suco de laranja, necessitamos de 4 laranjas. Quantos copos de suco podemos fazer com as laranjas da cantina? Ó, quantas laranjas nós temos aqui na cantina? Nós temos 20 laranjas. Então, se eu dividir essas 20 laranjas, eu preciso usar 4 laranjas para cada copo de suco, tá? Então, vai dar quantos copos de suco? 5 copos de suco, tá? Letra B. Juntando maçãs, peras e goiabas, quantas frutas temos? Aí vocês vão fazer uma continha, né? Quantas
maçãs nós temos? 13. Quantas peras? 8. Quantas goiabas? 10. Aí vocês vão fazer uma continha de adição e vão colocar o número de frutas aí. E na letra C tá dizendo assim, ó. No início do dia havia 20 maçãs, tá? Quantas maçãs foram vendidas de acordo com o gráfico? Então, se tinham 20 maçãs no início do dia e agora no gráfico tem apenas 13, vocês vão fazer uma continha de subtração. 20 menos 13, aí vão ver quanto vai dar para colocar aqui o resultado de maçãs. O número de maçãs que foram vendidas, tá? E a última questão, nós temos um desafio. Aí tá assim, olha. Você resolveu o desafio do início da unidade. Caso não tenha conseguido, volte e tente novamente com a ajuda de algum colega. Agora temos o seguinte desafio para você. E aí tá assim, ó. Para descobrir o segredo da tabela para terminar de preenchê-la, tá? Então esse desafio aqui, eu tenho alunos que fazem, sempre mandam para mim os resultados, tá bom? Então, como é um desafio, eu estou desafiando vocês a fazerem ele, tá bom, crianças? Então, olha só, a nossa aula de hoje, ela vai até essa página 215. Eu vou mandar também um conteúdo, uma atividade complementar sobre esse assunto aqui. E na próxima aula de matemática da gente, a gente vai entrar na nossa última unidade para a nossa prova, tá bom? Então, fiquem com Deus e até amanhã. Um beijão para vocês.